Aquiles, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, André, boa tarde, ouvintes da rádio. Mais um prazer imenso de estar aqui com você, meu amigo, a gente discutir sobre alguns assuntos, principalmente partindo para a minha área, dos cuidados da saúde vascular do nosso povo, para que eles tenham mais consciência, mais informação, que possam ajudar tanto a eles mesmos, quanto aos amigos, aos conhecidos, às pessoas que pedirem informação também para eles. Beleza, hoje é dia do nordestino, então satisfação arretada de ter você aqui, macho velho. Seu menino, sim, seja bem-vindo, caba velho. Gostei. Né? Nordestino raiz. Caba da peste. Nordestino raiz. Parente de Lampião. Ige Maria. Complicações vasculares em pacientes com úlcera mista. Vamos lá. Doutor Aquiles, primeiro, a gente precisa entender que a gente já aprendeu aqui com você que úlcera é uma ferida. Isso. Seja ela interna ou externa, quando, né? Exatamente. Quando vai fazer aquele exame lá da borracha, que chama, né? A endoscopia, aí doutor Herbert Toledo, competentíssimo gastroenterologista, vai lá, vai fazer o exame da borracha em você e diz, olha, você tem uma úlcera. Isso. Aí você pergunta, mas peraí, mas doutor Herbert, é gastro, é por dentro. Isso. Doutor Aquiles, é na perna, é por fora. Exatamente. Então, tem úlcera dentro e tem úlcera fora também. Tem úlcera dentro do organismo e tem úlcera fora do organismo. A gente aprendeu que úlcera, você que é uma ferida. Então, vamos lá. Pacientes com úlcera mista. O que é isso? O que é isso? Que bicho é esse, né? Então, úlcera, André, nós temos do ponto de vista vascular, nós temos algumas complicações e tipos de úlcera. Essa úlcera mista que eu lhe falei, eu vou até definir ela como: existem doenças da veia e doenças da artéria. E tem pacientes que têm os dois, é o contemplado. Ele consegue ter os dois. Uma das complicações grandes de problemas vasculares são as feridas, as famosas feridas, até como é dia do nordestino, né? A ferida braba, a pereba, que o pessoal fala. Então, ela pode ter um componente, ou seja, ela pode ser provocada por um problema, um defeito, uma doença na veia, e as varizes entram nesse rumo aí, ou ela pode aparecer por conta do problema da artéria, que é um vaso sanguíneo que leva sangue até a perna, leva sangue até o pé. E tem pacientes que, infelizmente, têm os dois problemas, tanto na veia quanto na artéria. Quando isso acontece no paciente, a gente determina que ele tem uma úlcera, ou seja, uma ferida, uma lesão que pega a pele e vai até o subcutâneo, que a gente chama de úlcera. E a úlcera tem problemas, ela existe por problemas na veia e na artéria. Aí a gente conceitua ela como uma úlcera mista. É por isso que a gente chama a úlcera assim. Quando ela é mista, ela tem problema na veia e tem problema na artéria. Tá. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tá. Quem tá em casa, para nós que somos leigos, sim, né? Nós que não somos médicos, para nós tudo é veia. Isso, é verdade. Não é verdade? É verdade. Você levou, me perguntam, né? Você levou um corte, aí não para de sangrar, você pegou na veia, como a gente fala aqui. O cara levou uma pancada, a gente foi na veia, né? Tudo é a bichinha que leva. Mas, doutor Aquiles, se tiver mais alguma coisa, você me ajude. Nós temos veia, artérias e vasos. Gente, é muita coisa para uma cabeça só, né? Então tá. Aí você vai estender o braço lá. Inclusive, rapaz, quando eu vou fazer isso, né? Sim. Geralmente, quando eu vou tirar sangue, as bichinhas somem. Elas somem. Eu tô precisando de uma cozinha, né? Já sou meio branquela aqui. Aí, quando da última vez, meu amigo, deu um trabalho. Meu amigo, sumiu tudo. E o cara furou uma vez e não foi. Eu digo, meu Jesus, não abandonar-me, como diz o nordestino. Acontece. Aí, olha, né? Porque às vezes, você sabia, é importante a gente perguntar isso. Às vezes você fica tão nervoso, mas tão nervoso, com tanto medo, que some mesmo. Elas somem. E aí, meu amigo frouxo como eu, que negócio de agulha, né? Todo mundo já conhece muito a minha valentia para agulha, né? Então, ela vai embora. Então eu queria que você explicasse pra gente aqui, pra gente voltar pro nosso foco. Certo. Qual é a diferença entre veia, artéria e vaso? Certo.
pegando um gancho do que você falou aí, os vasos sanguíneos, eles são artéria e veia. Os vasos. A artéria, ela leva o sangue rico em oxigênio e alimento para todo o corpo. Sai do coração, o coração bombeia esse sangue, é uma bomba, e injeta sangue para o corpo inteiro. Isso aí são as artérias. As artérias. Isso. Ela leva o sangue vivo, aquele sangue vermelho vivo, que é rico em oxigênio e alimento. E nutrientes. Então, esse sangue, ele vai para a cabeça, levando isso para o cérebro, ele vai para o próprio coração, levando oxigênio e nutrientes, vai para os braços, para o corpo inteiro, para a perna, para a barriga. Então, ele é quem leva o sangue arterial. A artéria leva sangue para nutrir o corpo. Olha ali. Olha ali. A veia. Isso. Né? A diferença entre a veia, depois que o corpo utilizou aquele sangue todo para se nutrir, aí o corpo também tem coisas que ele não quer, que ele já trabalhou e ele quer eliminar, tirar dele. E quem traz esse sangue cheio dessa coisa de gás carbônico, de substâncias que não vão ser mais utilizadas pelo corpo, ou que não são desejadas mais pelo corpo, são as veias. Então as veias, elas vêm das pernas para o coração, dos braços para o coração, da cabeça para o coração. Elas vêm do resto do corpo para o coração. As artérias saem do coração para o resto do corpo. Então, basicamente, é uma diferença bem grosseira, além de outras diferenças também que a gente tem em relações anatômicas. Mas, grosseiramente falando, as artérias levam nutrientes e oxigênio para todo o corpo. As veias trazem isso para o coração. Tá. Yasmin Vitória, boa tarde, André e doutor Aquiles, estou aqui ligada no NN Play, muito obrigado. Oi, Yasmin, que bom. Yasmin, obrigado. Alessio Marcelo diz assim, doutor Aquiles, gente fina, soube que ele é vascaíno. Alessio, no final do programa eu vou te falar onde é que fica o consultório do doutor Aquiles, tá certo? Que eu falei aqui que... Conheço esse cidadão, doutor Alessio, advogado forte daqui de Arapiraca. Pronto, ele vai, no final aqui a gente vai falar, doutor Alessio, então, muito obrigado pela sua audiência, amigo, um nobre operador do direito aí, tá? Satisfação em tê-lo aqui. Doutor Aquiles, vamos supor que a Avenida Deputada Ceci Cunha seja as veias. Certo. Então nós temos ruas à esquerda para o bairro Brasília, temos ruas à direita para o Alto do Cruzeiro, para quem está em casa ficar entendendo. Eu estou descendo, tá, gente? Eu estou vindo para a Rádio Novo Nordeste, estou lá em cima, na folhinha, e estou descendo. Certo. Ok? Essas duas vias, elas são as veias. Certo. Essas ruazinhas laterais que ficam aqui na Deputada Ceci Cunha, são veias? Aliás, são vasos ou são artérias? Ou é o contrário? Ou a Ceci Cunha é artéria e as ruas podem ser veias ou artérias? Geralmente é uma rede. Você fez uma associação muito legal. A rua principal é a veia principal. Tá. É uma veia mais grossa. Certo. As ruas menores são veias menores que vêm para a veia mais grossa. Certo. É igual essas ruas laterais. Quando a gente quer ir para um canto mais central, a gente não pega geralmente uma rua principal. Então a gente sai de ruas mais finas e pega a rua e acessa a rua mais grossa ou mais larga, ou uma BR, por exemplo. Então a veia vem de veias mais fininhas até veias mais calibrosas para que elas cheguem até o coração. Então, por quê? Ela vai canalizando, ela vai coletando de veinhas mais finas até uma veia mais grossa, mais profunda, para que ela, que é mais grossa, carreie, traga mais sangue para o coração. Então, tudo que estiver ligado à veia continua sendo veia. E tudo que estiver ligado à artéria continua sendo artéria. Só vai mudar o calibre. O que é mais grosso e o que é mais fino. Entendeu? Certo. Mas tudo que é veia está ligado diretamente à veia. Tudo que é artéria está ligado diretamente à artéria. Certo, perfeito. Um abraço aqui para Neide, que está mandando aqui recado aqui. Ela tem um ouvinte que diz o seguinte: que maravilha esse tema com o doutor Aquiles. Boa tarde, queridos. Deus abençoe sempre. Um abraço. Quem está falando aqui é a Tereza Cristina, lá de Garanhuns. Muito obrigado, Tereza Cristina. Não perde que bom. Um Saúde em Foco.
Então vamos lá, tá aí, ó. Quem tá acompanhando a gente pelo NN Play tá tendo um show de imagens aí, colocadas aí pelo nosso querido Marco Aurélio, que tá enriquecendo aqui ainda mais o nosso programa, colocando essas imagens maravilhosas aí. Doutor, que complicações vasculares são essas em pacientes com úlcera mista? Ou seja, que úlcera mista é essa? A gente já viu que úlcera é ferida. Isso, então... e a ferida pode ter complicações arteriais ou venosas. Vamos lá. Partindo para as venosas, que são as mais conhecidas, geralmente as que a gente encontra mais, nos trabalhos científicos que a gente encontra na literatura, e quem faz trabalho com pacientes com úlceras ou com feridas na perna, a gente sempre nota que as úlceras mistas não são as mais frequentes, André. Não é todo mundo que tem os dois problemas vasculares ao mesmo tempo. Mas muitos pacientes, por exemplo, têm parentes, ou muitas pessoas têm parentes ou conhecidos, ou pessoas que têm ligação direta, assim, que já tiveram uma ferida na perna por N motivos, entendeu? Uma das complicações, por exemplo, é a morte do tecido, a morte daquela área onde existe a úlcera. Ah, doutor, o paciente às vezes comenta, eu tenho uma ferida na perna que era tão pequenininha, era só um pontinho, e em 15, 30 dias já é um tamanho mais ou menos de uns 5 a 7 centímetros de diâmetro, entendeu? E profunda. E é incrível, André, como a necrose ou como a morte do tecido pode acontecer naquela região da úlcera, dependendo do tipo de problema que aconteça. Por exemplo, as varizes são uma dos problemas vasculares que complicam a cicatrização dessa úlcera e aumentam o tamanho da úlcera. Ou seja, uma das complicações da úlcera é a morte da pele ao redor da úlcera, ou que esteja sendo comprometida por ela, a morte do tecido abaixo da pele, por exemplo, a gordura daquele local, os vasos linfáticos daquele local, eles morrem. Literalmente aquela área ali, quando cicatrizar a ferida, ela já vai virar um tecido de cicatrização, uma cicatriz. Não é mais como era antes, não é mais a gordura como era antes. Então, essa morte tecidual, morte do tecido, acontece naquele local, por conta do problema vascular, das veias, principalmente. Então, quem tem varize e não trata, dependendo da quantidade de varizes que tenha, ela tem maior chance de desenvolver uma úlcera na perna. Principalmente pessoas que já têm varizes há muito tempo, ou varizes mais calibrosas, mais grossas, aquelas varizes. Aí, às vezes, as pessoas, enquanto não está sentindo nada, não querem fazer o tratamento, ou não querem mexer, não querem fazer nada com aquelas varizes ali. Então, sem conhecer que elas podem ter uma chance muito grande de ter uma úlcera naquela perna, podendo até chegar a um risco de amputação, André. Na perna, no pé, às vezes, lá no tornozelo, ou comprometer o osso de uma forma tão profunda que precise perder uma parte do osso. Isso já aconteceu em algumas úlceras. Então, por exemplo, citando uma complicação vascular, que é a necrose de pele, necrose dos tecidos, e dependendo do tipo de úlcera e da profundidade dela, necrose às vezes de osso também, quando ela expõe o osso da perna. Então isso pode acontecer, entendeu? Outra complicação. É como se ela fosse comendo a carne ali da perna. Exatamente, amigo. Exatamente. E chega no osso. E chega no osso. Isso deve doer, né? E chega no osso. Uma das coisas mais importantes assim que acontece em quem tem úlcera é a dor, André. Limitante. E acredite, as estatísticas falam que até 2% da população mundial é capaz de apresentar úlceras. 2%. 2% do mundo é muita coisa, amigo. É muita coisa. É muita coisa. Doutor, entendeu? Pacientes, pessoas portadoras do diabetes, eles têm uma maior propensão a desenvolver essas complicações vasculares com úlcera mista? O paciente diabético, ele é um paciente singular, ele é um paciente diferente sob todos os aspectos, André. Primeiro porque a doença do diabetes é uma doença silenciosa e ela consegue esculhambar o nosso corpo sem dizer nada. Ela esculhamba nosso corpo. Estilo mineirinho. Caladinho. Ela não fala nada. Então, ela começa a comprometer a nossa circulação tanto
a circulação das veias, que a gente comentou aqui, quanto a circulação das artérias, que vou comentar também. Então, quando o diabético ele tem uma úlcera, por exemplo, vou citar um exemplo bem comum, André, que acontece, são pacientes que trabalham na agricultura. Não é incomum que alguém esteja trabalhando na agricultura e um toco bata na perna da pessoa. Não é incomum, você está trabalhando na zona rural. Sim. Entendeu? Ou bata no equipamento de trabalho, ou de repente um toco tá no mato, na terra e fira a pele dele. Não precisa ser um ferimento grande, André, só basta um arranhão, entendeu? E aquele local ali, se o paciente for portador de diabetes descontrolado, se não existir uma higiene local adequada, ou se o paciente também, além de diabetes, tiver problemas de circulação das veias, como as varizes, por exemplo, ele pode desenvolver naquele local que era só um arranhão, vai se transformar numa úlcera. Ele começa, o corpo quer cicatrizar, mas não consegue, porque a quantidade de açúcar em excesso atrapalha e porque a circulação das veias que está deficiente, que está doente, atrapalha. E aí aquele tecido que ao redor daquele arranhão começa a morrer aos poucos, porque ele não consegue receber sangue de maneira adequada e não consegue se recuperar. Então aquilo que era um arranhão começa a se tornar uma feridinha pequena, circular, ou então uma ferida mais longa, mais comprida, e começa a aumentar o diâmetro, aumentar a circunferência daquela lesão, corroendo literalmente, vai morrendo a célula aos poucos ao redor daquele local onde está arranhado, tornando aquilo que era um arranhão uma úlcera. E aquilo pode crescer tanto para os lados quanto profundamente, comprometendo os tecidos mais profundos também. Doutor, a gente tem um negócio aqui no Nordeste, todo mundo vai lembrar, até porque é o dia do nordestino hoje, um negócio chamado pé de cabelo. Né? Pra quem é homem, sabe muito bem o que é isso. Porque eu tô dizendo, porque o homem tem a perna mais cabeluda, geralmente. Dava assim, Meu amigo, você fazia uma depilação a laser sem sair da praia. Sem querer. Rapaz, sem querer. Na hora você não sentia porque você tava quente. Entendeu? O sangue quente você não sente nada, meu amigo. Mas quando você chegava em casa para tomar banho, você via aquela partezinha sem cabelo ali. Aquilo ali depois poderia, se você não tivesse com alguma coisa. E olha que era na Praia do Sobral, gente. Sim. A praia mais imunda do mundo, né? E mal cuidada do mundo. Há 50 anos que ninguém dá jeito naquele trem lá. E nem vai dar agora, né? Então, e depois ainda tomava banho lá. Pegava onda lá, mas era bem longe lá do foco, Salgadinho. Do foco. Era ali pertinho. Deixa eu ver aqui. Bom, isso pode acontecer nos pés. Aí a gente pensa em úlcera só na canela, né? Mas por incrível que pareça, um calo pode se tornar uma úlcera na planta do pé, por exemplo. Na planta do pé, na parte do solado do pé. Só que falando nordestino mesmo, na parte do solado mesmo do pé, solado do pé, né? No dedo. O diabético, como a gente falou, citamos o diabetes aqui, o diabético ele pode criar um calo embaixo do dedo, onde ele apoia no sapato ou na sandália, quando é de um tecido duro ou um sapato duro, e ele vai criando aquele calo pode se tornar uma pele tão seca que ela racha, e aquela rachadura vai aprofundando até criar um buraco, em que você vê um buraco no meio e ao redor dele uma pele meio branca, meio esbranquiçada. Aquela pele ali, ela já começa a morrer, aparecendo uma úlcera, que a gente chama de mal perfurante. Mas mesmo assim é uma úlcera. É uma úlcera na planta do pé, que pode acontecer no calcanhar, que pode acontecer no dedo, mas geralmente os diabéticos ou as pessoas que têm doenças venosas geralmente acontece a úlcera próximo do tornozelo, ou na parte de dentro, interna, ou na parte externa. E esse pé de cabelo? Vamos lá, o pé de cabelo. O pé de cabelo, ele inflamou aquele local onde está o folículo piloso, que é o local onde nasce o cabelo. Isso. E aquela inflamação foi posso dizer assim, um start, foi um motivo que existia
para inflamar aquele local. Mas só a inflamação, André, não causa úlcera. E tem que existir, como a gente falou, a gente está falando de úlcera mista, né? O paciente tem que ter os comprometimentos da circulação para que aquilo não melhore. Porque a nossa defesa de qualquer inflamação, infecção, ela se dá por meio do sangue. As células do sangue nos defendem, chegam até aquele local que está acontecendo a inflamação, a infecção, e defendem para que aquilo ali não progrida. O que acontece é que quando existe uma inflamação naquele local e o paciente sair dali, ele fica mais tempo naquele local, atrapalhando a cicatrização, atrapalhando o corpo a se defender. E aí aquele tecido começa a morrer, e quando o tecido morre, a úlcera aparece. Ok, muito bem. Onde a gente manda um abraço para Sheila Daniela, Vera Lúcia, que está aqui também assistindo com a gente, e Dona Hilda também, dizendo assim: boa tarde, André, e para todos os cabras da peste. Isso mesmo, é o dia do nordestino, então, né? Nordestino, cabra macho, cabra da peste. Doutor Aquiles, tem mensagem aí do nosso querido Luciano, do Pastel do Fofão, lá em São Sebastião. Aliás, ele tem uma observação muito interessante. Vamos lá ouvir o Luciano. Boa tarde, André. Boa tarde ao doutor Aquiles. Aqui é o Luciano de São Sebastião, referente ao assunto aí. Quando eu trabalhava numa empresa em Penedo, eu usava aquelas botas. Aquela bota fazia muito esse famoso pé de cabelo, né? Começava com aquela feridinha de uma hora para outra. Quando ia mais passar o tempo, estava com os pés inflamados, não conseguia mais andar, ficava imobilizado. Não sei se era a circulação do sangue, aí nos pés inchavam e passava dias para poder sair, viu? Para poder melhorar, eu vim para o médico tomar a BJC, uma injeção para inflamação para poder melhorar. E passava o doutor me passava aquele comprimido, o Ceftragel, né? Aquele remédio para inflamação, porque a infecção tem aquela infecção por fora e tem infecção por dentro da carne, não é isso? Não sei se é bem isso. Uma boa tarde para vocês, mas estou ligado aqui no programa, viu? André, um abraço para vocês, todos aí. Bacana, muito obrigado, Luciano, pela participação. Um beijo aqui pra minha mãe postiça, Marli Pereira, que tá assistindo a gente aqui pelo N-Play, lá em Maceió. Ela dizendo beijos, parabéns pelo conteúdo do programa. Essa bota que o Luciano falou, tá? É uma bota parecida com essa que o Marco Aurélio vai colocar aí. Aliás, gente, essa bota, eu lembro que eu era criança, já tinha uma propaganda da bota 7 léguas. Já ouviu falar disso aí? Essa é famosa. Essa, todo nordestino, cabra da peste e agricultor do sertão. Quem não conhece a 7 léguas, ele não pode nem comemorar o dia de hoje, né? Pois é. Não. Era a bota 7 léguas, meu amigo. Tem uma musiquinha que não sai da minha cabeça, que é um comercial, 7 léguas, 7 léguas, é a bota ideal, todo dia e toda hora, né? Olha aí. Entendeu? Dura 7 vezes 7, 7.077, 7 léguas. Era assim, meu amigo. Eu lembro do jingle, poxa. Eu era criança. Agora foi longe. Dura 7 vezes 7, 7.077. Foi uma observação muito importante, André. Que tem muitos trabalhadores que usam essa bota. Trabalhadores que usam essa bota. Muitos trabalhadores, às vezes, não usam bota, e isso é importante também salientar. Para os que usam bota, às vezes a bota, eles cortam a bota, às vezes, para não ficar tão comprida no meio da canela. Sim. E o que acontece? Aquela borracha que eles cortaram, ela fica mais fina e pode ferir a pele também mais fácil. Entendeu? Então, quando fere, aí é aquela coisa, ele falou, não sei se é por conta da circulação. Provavelmente é sim por conta da circulação. Quem trabalha muito tempo em pé, a grande maioria das vezes tem problema da circulação das veias. Mas isso tem que ser investigado, claro. Uma das complicações é a inflamação, que a inflamação pode gerar uma erisipela, porque aí, se tiver problema com relação à parte circulatória das veias, não consegue combater a infecção de forma efetiva e atrapalha a cicatrização ou o corpo a se defender, gera uma inflamação, André, e essa inflamação pode chegar a um ponto de criar uma úlcera, sim. E dependendo do paciente, se for um paciente, por exemplo, que você é tabagista, fuma há muitos anos,
Ou paciente, olha ela aí. Cano longo. Ou então, se você é um paciente de mais idade, André, às vezes eles têm problema arterial também. Problema para chegar sangue na perna. Esse problema que o Luciano falou é por causa do atrito entre a pele e a parte interna da bota. Isso, exatamente. Aquele roçar. Aquele roçar frequente pode lesar a pele. Aí você diz, pô, mas eu não tô sentindo, eu não tô vendo nada. Mas a lesão, André, a ferida, o arranhão, pode ser microscópico, pode ser só apenas uma coisa que você não consegue ver, uma ferida aberta mesmo, um arranhão grande. Não precisa ser isso. Ele só precisa arranhar a pele de forma bem superficial para que tenha a possibilidade da bactéria entrar por ali e causar uma inflamação na perna. Entendeu? De acordo com o problema circulatório que o paciente tenha, a erisipela se torna uma complicação grave, podendo chegar, olha, ela fica mais ou menos assim, quando ela corta, né? Exatamente. Aí a erisipela pode chegar a uma complicação grave de necrosar, ou seja, matar, morrer o tecido da perna, com risco de perda do pé, perda até da perna, André, dependendo de alguns tipos de erisipela que são causados. Então, o paciente que tem uma ferida, ou que gera uma ferida na perna, ele deve procurar o médico o mais rápido possível para tratar logo essa ferida. Porque uma vez essa ferida aumentando, ela pode comprometer até com risco de amputação, ou do pé ou da perna. Tá. Olha só, tem uma participação, eu vou pedir a Ariane que mande essa imagem aí do final 8041 para o Marco, Ariane. Tem uma mensagem de um ouvinte aqui, eu vou preservar o nome, que a gente vai mostrar a imagem da perna dela, gente, tá? Ela diz o seguinte: boa tarde, André, hoje é o dia mais arretado do ano. Eu, quando estava grávida, levei uma queda e fiquei com uma veia horrível na perna, que dá desgosto só em ver. Isso é terrível, tá? Essa é uma ouvinte nossa aqui, eu vou preservar o nome, tá? A gente vai colocar a imagem na tela. Gente, veja só, vou repetir. Eu, quando estava grávida, levei uma queda e fiquei com uma veia horrível na perna, que dá desgosto só em ver. Ela coloca aqui, isso é terrível. Então, gente, olha a gravidade disso. Doutor, por que ela ficou com essa veia após essa queda? A gravidez tem alguma coisa a ver ou não tem nada a ver? Tá aí a imagem na tela, olha só. É como se fosse uma veia pulada, né? Veia bem calibrosa, bem dilatada, né? Sim. André, a gestante, relatando esse caso dessa paciente, a gestante naturalmente ela faz com que o fluxo de sangue no corpo dela praticamente dobra, né? Ela vira 2 em 1. Então, a gestante ela tem um aumento de chance de gerar varizes mais grossas, cada vez mais grossas. Por quê? O peso aumenta, a quantidade de sangue para circular, necessariamente o volume de líquido, na verdade, que circula por ela é bem maior, e aí a veia pode se tornar mais dilatada. Enquanto cada vez mais que o útero cresce, ele aperta algumas veias, as veias que vêm para a barriga, as veias que passam pela virilha, e aí as veias da perna se tornam mais evidentes, mais dilatadas. Pode acontecer de, após um trauma, após uma pancada, a veia se tornar mais cheia, dessa forma pode, mas a pessoa deve procurar uma avaliação para saber qual o motivo, o que é que levou aquela veia a ficar daquela forma. Pode ser uma coincidência em virtude da gestação, mas pode ser uma complicação também por conta do trauma, por causa da pancada. Pode ser sim, mas aí tem que ser avaliado. Ok, então, nossa querida ouvinte faz isso, né? Procura ajuda, porque ainda dá para corrigir, né? Exatamente. Ainda pode dá ser. Tratar isso sim. Pode ser tratável, tá bom? Bom, e agora, doutor Aquiles, como é que a gente faz aí para, primeiro, diagnosticar essas complicações vasculares em pacientes com úlcera mista e como tratá-las? Tá. Falando só rapidinho com relação à parte das úlceras arteriais, e aí eu vou juntamente com as venosas, né? Paciente que já tem varize, paciente um pouco mais idoso, ou paciente tabagista e diabético, por exemplo, que tem doença arterial, ou seja, tem estreitamento na passagem de sangue para os pés. Esses pacientes, André, precisam passar por avaliação mais frequente, porque além da dificuldade do sangue voltar para o coração, eles têm dificuldade de chegar sangue naquele local. Então, geralmente, a suspeita e a avaliação desses pacientes com úlcera
é uma avaliação que inicialmente é clínica, não precisa inicialmente de um exame de imagem logo na chegada do paciente. A gente vai diagnosticar pacientes que, se ele tem uma ferida, a gente vai precisar diagnosticar se ela é uma ferida apenas por conta da veia, apenas por conta da artéria, ou é por problema misto, é por veia e artéria. E que trazem também as complicações delas. Por exemplo, uma úlcera infecciosa. E até comentar com vocês sobre um famoso tratamento que todo mundo fazia, benzetacil. Toma benzetacil, não sei quanto tempo, 6 meses aí, e aí fiquei bom da ferida. Sim. Então, aquela ferida provavelmente é uma ferida infecciosa que se formou provavelmente por problema venoso, problema na veia ou problema na artéria. Mas, geralmente, quando melhora com tratamento de antibiótico, é uma ferida infecciosa. Aconteceu uma infecção naquele local. No caso, para diagnosticar ferida mista e úlcera venosa, a gente precisa dar um diagnóstico, tanto para a veia quanto para a artéria. Existe um exame clínico que eu vou tentar examinar o paciente palpando os pulsos dele, tentar saber se o sangue consegue chegar naquele local, e isso eu consigo inferir palpando o pulso para saber se eu sinto o pulso no pé e na perna. Se eu não conseguir sentir pulso no pé ou na perna, eu posso lançar mão de outros tipos de artifícios. Por exemplo, um ultrassom de ondas curtas, que é uma canetinha que eu consigo colocar naquele local onde passaria a artéria, e ele me dá um som, é tipo um sonar, como se fosse um sonar para gestante. E fora isso, eu consigo utilizar um ultrassom também, para eu saber, ultrassom normal, que eu posso fazer um ultrassom com o Doppler para saber se está passando sangue, se está chegando sangue na perna do paciente ou não. E com relação às enfermidades da veia, eu vou diagnosticar também com o ultrassom e com o exame clínico. Com o exame clínico, até no NN Play a gente acabou de ver um estágio ali de passagem, de aumento do número de varizes, que tinha o estágio 1, estágio 2 e estágio 3. As veias, elas vão comprometendo gradativamente a pele, de forma a mudar, por exemplo, a cor da pele, o aspecto da pele. Olha aí, ó. Estágio 1, estágio 2, estágio 3. Ela até piora do que isso. Piora até chegar no estágio 6, é quando se tem o estágio 5, é quando se tem uma úlcera fechada, e no estágio 6 a úlcera ainda está aberta. Então, de acordo com esse exame clínico, você consegue diagnosticar uma úlcera de veia, juntamente com o ultrassom também, e o diagnóstico da artéria também é um exame. Estrada rumo à capital alagoana para um curtição Vale Night. Foi muito bacana ter vocês ontem lá pra gente curtir aquele negócio bacana, né? Então, muito bacana. Isaac dançando aqui, rapaz, que dancinha é essa, rapaz? Eu gostei da dancinha, da performance, viu? Muito bem. Se não fosse dono de centro automotivo, já dava pra se candidatar aí pra, né, fazer um gingado aí, né? Mas a Ana Glaucia não ia deixar ele gingar muito não, né, Ana Glaucia? Deixa esse negócio pra lá. Vamos à mensagem do Luciano mais uma vez. Boa tarde novamente, André, e o doutor Aquiles. Referente à bota, não é tanto aquela 7 Lego, é uma bota de borracha com bico de ferro. A gente trabalhava para não cair nada no pé. E referente à pancada, eu tenho um tio que passou quase 40 dias internado em Maceió. Ele andava na moto e foi ligar a moto e levou uma pancadinha de leve, né? Quando ele vai ligar a moto, aquele volta, pegou na perna. Aí ele ficou... Doeu, ele chegou em casa e passou um gel, beleza. Aí ficou uns dias sem doer, sem nada. Quando foi depois começou a doer de novo, ele passou o gel. Esse gel que o pessoal vê nas portas, essas coisas. Eu não confio naquilo, nem para inalar mais. Aí devido a essa pancada, a perna começou a ficar roxa. Ele andou em Arapiraca, foi obrigado a ir para Maceió, se internar em Maceió, quase perde a perna. Hoje ele está bem em casa, mas não está andando mais devido a essa lesão, e hoje ele tem que fazer, está esperando pela uma cirurgia plástica para tapar o buraco que foi feita uma raspagem naquela pele danificada que ficou preta, né, dor de cor, que é a circulação do sangue, que estava sem circulação do sangue. É só mais um tema mais num programa, um salzinho a mais para nós temperar mais
a conversa de hoje, né? Boa tarde, meu amigão. Muito obrigado pela contribuição, Luciano. Foi muito importante o doutor Quiser ter falado isso. Eu tinha falado para você no intervalo que eu tenho um amigo que teve esse problema mais ou menos há uns 20 anos atrás em Maceió. Uma feridinha na perna, essa feridinha deixou ele acamado, sem poder se mobilizar para canto nenhum, e teve que no final, para não perder a perna, fazer uma raspagem. Hoje ele tem uma cicatriz enorme na perna por conta dessa raspagem. Doutor, a gente tem um pouquinho de tempo ainda. Olha, aí a pessoa disse, não, foi um negócio besta. Gente, olha o que o Luciano falou. Esse gelzinho que vende na porta, né? Cuidado com isso, gente. Medicamento se vende na farmácia. Exatamente. Tá? E prescrito pelo seu médico. Lógico que você não vai chegar lá e, doutor, me dê uma prescrição de Vic Vaporub, né? Aí você, né? Mas o Vic Vaporub, olha, essa bota aí tem um bico de ferro que ele falou. Deve ser terrível. Ela é curtinha, é cano curto. Isso. Mas tem um ferro ali para não cair nada no pé, que o Luciano falou. Deve ser uma bota realmente, né? E o pior, o cara mandar no teu receituário? Bom, se ele mandar no meu receituário, ele vai ser o médico, né? Ele vai passar a tomar conta dos meus pacientes e vai ser responsável por tudo deles. Se ele tiver capacidade para isso, então ele pode prescrever e fazer o que ele quiser. Pois é. Você acha que um senador tem moral para estar falando de receituário médico? Eu só posso dizer a você, dá a César o que é de César, né? Cada macaco no seu galho. Pronto, então tá respondido aí. Gente, receituário médico é uma coisa sagrada. Sagrada. Isso cabe ao médico. Eu tô falando, eu citei um senador, mas pode ser qualquer outro cargo político. Tá certo? Porque como o doutor falou, cada um na sua, né? Eu não posso sentar numa comissão parlamentar de inquérito porque eu não fui eleito e não sou candidato, nunca serei, né? Eu prefiro estar no meu lugarzinho aqui vivendo em paz e tranquilamente, entendeu? Agora, receituário médico é uma coisa sagrada. E por que eu estou dizendo isso? Não compre gel na porta de casa, não, né? Aliás, tá difícil até abrir a porta de casa para alguma coisa. Eu tenho recebido alguns pacientes, André, que têm tratado dessa forma. Chegam para mim e dizem, doutor, eu estou colocando isso porque me venderam na porta uma pomada X aí, que me venderam, dizendo que era bom colocar nessa ferida. E aí foi colocando e a ferida piorando. Quando ele vem chegar no consultório, a ferida tá gigante ou tá muito profunda e o paciente tá com tanta dor que ele não consegue caminhar. Ele chega de cadeira de roda dentro do consultório. Então fica difícil, pessoal, se tratar. Gente, ferida não é brincadeira. Tratamento de ferida não é brincadeira. Nós temos, além dos médicos, André, tem enfermeiros especialistas muito bons em fazer curativos e usar material adequado para fazer o curativo. Mas isso é uma coisa conjunta. O diagnóstico e a orientação do tratamento, ela é feita pelo profissional médico e habilitado para fazer isso. Entendeu? Então, a úlcera arterial é um tipo de tratamento, a úlcera venosa é outro tipo de tratamento. A combinação das duas tem que ter o acompanhamento do médico, porque senão não fecha. E o pior de não fechar não é só isso, é aquilo que eu comentei no começo. Começa a corroer, começa a morrer o tecido e uma úlcera pode chegar até a inutilizar o paciente. Ele literalmente ficar com o pé tão agredido com aquela ferida ali, a perna, que ele não consegue caminhar mais, principalmente pessoas que moram na zona rural ou que trabalham em serviços que precisem que o paciente caminhe bem, esteja bem, consiga ficar em pé, consiga subir uma escada. Isso pode inutilizar o paciente, deixar ele sem conseguir trabalhar. E aí, o que é pior, né? Vai acabar o paciente perdendo a autonomia de trabalho por conta de uma ferida, de uma coisa que eles poderiam tratar com o médico adequado. Perfeito. O primeiro sinal, gente, disso aí, o que é que deve fazer, doutor Aquiles? Procure o cirurgião vascular, procure um médico. O médico tem que olhar a ferida para poder examinar e diagnosticar de forma adequada se essa ferida é do tipo venosa, arterial ou mista, ou infecciosa, mas ela precisa ser diagnosticada para poder ser tratada de forma adequada, que você pode ficar bom dessa ferida, mas tem que ir ao médico. Perfeito, tá dado um recado aí, gente. O primeiro sinal que você sentia aí, que você viu na sua perna, na planta do pé, como a gente fala aqui, no peito do pé também, né? Tem esse, o peito do pé, que é a parte de cima, que a gente bate na bola com ela aqui. Isso. Meu amigo, lembrando aqui da bolinha na Praia do Sobral, ela cheia de areia,
e molhada e cheia de areia, e você bater no peito do meu amigo, fica em carne viva. Por aí. Parece a milanesa, a bola tá ali, a milanesa, você chuta a bola, meu amigo, né? É por aí. O peitinho ficava da cor do microfone aqui da NN, né? Muito bem, doutor Aquiles Lima atende aqui no Sindicato Rural em Arapiraca, no centro da cidade, Largo Dom Fernando Gomes, número 26, no centro. Todo mundo sabe onde é que fica o Sindicato Rural aqui. E também atende no Comercial Metropolitan, aqui na Avenida Deputada Ceci Cunha, 408. Os telefones é 3530-8440 e 99961-4310. 3530-8440 e 99961-4310. Doutor Aquiles Lima também é cooperado da Unimed Metropolitana do Agreste, onde cuidar de você, esse é o plano. Então você que tem Unimed pode marcar. Doutor Aquiles Lima, cirurgião vascular e angiologista também, faz ultrassom vascular e com Doppler, tá bom? Doutor Aquiles, muito obrigado. Excelente aí, feriadão, né? Descanso aí. Eu não sei se você vai estar de plantão. Trabalho. Vai estar de plantão. Então, bom trabalho, bom plantão. Mas até uns dias para folgar, para estar com a sua família. Aproveite. Muito obrigado pela vinda aqui. Que agradeço, gente.